Deus quer que nós vivamos e vivamos de forma intensa. O pastor falou sobre tempo. E com o tempo passando, nós precisamos também viver de forma mais intensa. Então eu espero em Deus que com a sua unção, com a sua direção e, sobretudo, com a sua autoridade, este seja um tempo terapêutico e abençoador para todos nós. Amém? Vamos então orar, falar com o Senhor, porque é Ele que pode trazer sobre nós esse tempo terapêutico e abençoador. Senhor, concede a Tua graça ao coração de quem fala e ao coração de quem ouve. E transforma-nos, Senhor, porque só o Teu Santo Espírito pode nos transformar. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, nesta manhã, pensar sobre um tema que eu considero difícil, mas que todos nós enfrentamos. E o tema nesta manhã do sermão é soluções quando Deus intervém. Não saída. Porque uma saída é um recurso. Eu estou falando de solução, que é a conclusão. Quando as pessoas experimentam dor e rompem perguntas, as mesmíssimas perguntas que nós fazemos. Por que comigo? O que está acontecendo? Deus se importa? Porque trata da tristeza terrível e da dor desconcertante que nós sentimos. E todo mundo atravessa circunstâncias difíceis na vida. Vamos ler um texto que se encontra no primeiro livro das Sagradas Escrituras. Livro de Gênesis, capítulo 21, e nós vamos ler os versos de 8 a 21. Gênesis capítulo 21, versos 8 a 21. Se você puder, coloque-se em pé para nós fazermos a leitura deste texto. Cresceu o menino Isaque e foi desmamado. Abraão fez um grande banquete, uma festa, no dia em que Isaque foi desmamado. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava, caçoava de Isaque. E disse a Abraão: rejeita essa serva, essa escrava, e o seu filho, pois o filho desta escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser. Porque por Isaque será chamada a tua descendência. E também do filho desta serva
farei uma grande nação, porque ele é teu descendente. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. E também lhe deu o moço e a despediu. Ela saiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou o rapaz debaixo de um dos arbustos. E, afastando-se, foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia: assim não verei morrer o rapaz. E, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do rapaz e bradou o anjo de Deus a Agar. Chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz daí onde está, onde você o deixou. Ergue-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água, e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém. Você pode tomar assento. A Bíblia, ela já foi aprovada no teste do tempo. Porque os ensinos contidos nela são apropriados, são aplicáveis e são pertinentes hoje, como foram há milhares de anos e por muitas gerações. Então eu quero te dizer uma coisa. Funcionou para a família de Abraão. Vai funcionar com a sua família também. Vai funcionar com a minha família também. Amém? Nós lemos aqui este texto que trata uma história de algumas pessoas. Abraão, Sara, Agar, Ismael e Isaque. Eu creio que Ismael deveria ter mais ou menos uns 18 anos. E Isaque deveria ter mais ou menos uns 4 anos. E era um dia de festa. E a gente pensa que nesses dias não acontece coisas desagradáveis. Mas acontece. E hoje não é um dia bom para Abraão, pelo que nós lemos aqui no texto. Quando nós observamos a cena, ou as cenas que sucederam nesse episódio, eu imagino, vamos assim, contextualizar, porque esta é uma história que vai te remeter à sua história. Então eu imagino Sara, que poderia ser uma das mulheres de qualquer igreja. Mas ela está furiosa. Eu imagino como se ela estivesse assim, na porta, parada, apontando para fora e fazendo assim, fora, para a serva dela. E nesse momento, tem um outro personagem, Abraão,
Abraão, nesse momento, ele está, sabe quando fica em época de crise? Eu imagino ele assim, em época de crise, sem saber o que fazer. Talvez pensando consigo mesmo, como é que Sara pode ser tão insensível em relação a Ismael e Agar? A ideia não foi dela mesma para que eu gerasse esse filho com a empregada? Deus, Ele é fiel. E eu gostaria que você lembrasse de uma situação em que Deus foi fiel na sua vida. Enquanto nós estamos vendo todas as coisas que acontecem. E Deus foi fiel com Abraão também. E Deus o socorreu, mesmo naquela situação. Se a gente vai, que nem eu falei para vocês, se a gente vai pensar num contexto atual, imagine aquele homem sendo comentado dentro da própria igreja, não precisamos nem ir para jornais, nem para televisão. Homem cristão coloca para fora a sua empregada e o filho que ele teve com ela. Ou poderia sair uma outra coisa, por exemplo, um rapaz é condenado à morte pelo pai, que é cristão. Mas isso aconteceu, e nós temos o relato bíblico aqui. E quando a gente vê como é que vai se desenrolar essa história, eu quero que vocês olhem para o verso 12. Olha o que Deus disse. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Atende a Sara em tudo o que ela te disser. Mas como é que está Sara? Sara está segurando firme a mão de Isaque. E ela está irritadíssima. Abraão está pálido, lívido, quase sem sangue no rosto. Porque ele está vendo Agar e Ismael se afastando passo a passo, até serem envolvidos por aquela areia do deserto e desaparecer diante dos seus olhos. Em outras palavras, ele pensou, é o fim da vida de Agar e de Ismael. Mas eu vou dizer uma coisa. Toda perda carrega dentro dela uma semente de vitória. Toda perda carrega dentro dela uma semente de vitória. Há épocas na nossa vida que os problemas vêm em muitos, não vêm em um só. Eu creio que vocês devem ter essa experiência de vida também. E semelhante foi o que aconteceu com Agar e Ismael. Em primeiro, o que aconteceu? Foi o desentendimento com Sara. Em segundo lugar, Abraão e Sara expulsam Agar e Ismael de casa. Em terceiro, ela vai enfrentar o deserto. Isto é, ela vai andar sem rumo e sem esperança. Quarto, acaba o pão. Quinto, acaba a água.
Há ocasiões em que nós dizemos, agora vou trazer uma referência do livro de Salmos, como salmista. Vamos ler Salmo 118, verso 5. Salmo 118, verso 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga de tribulação. Eu estou precisando disso. Ó Deus, o Senhor sabe. Bom, Agar, agora ela está livre. Ela é livre agora. Não é mais escrava. Segunda fase. Mas o pão e a água acabaram. Ela já tinha parado de tomar água. Talvez apenas molhava seus lábios. E Agar já não come. Porque a mãe que ama, ela dá as coisas para que os filhos as tenham. Então, antes de acabar para Ismael, já acabara para Agar. E o texto conta que ela colocou o rapaz a uma distância de um tiro de arco, uns 90 metros. Atrás de um arbusto, e ela foi chorar. E o choro de Agar encheu o deserto. Você se identifica com Agar? Ela chorou muito. Ela chorou muito. Eu creio assim, ela chorou até por todos os que sofrem, porque os seus sonhos, ou as suas iniciativas, ou os seus empreendimentos fracassaram. Mas em resposta a essas lágrimas, em resposta às lágrimas dela, aleluia, vem a resposta, e vem a resposta de Deus, porque apareceu-lhe o anjo do Senhor. E olha que interessante, ele chega e faz uma pergunta, e que pergunta! O que você tem, Agar? O que você tem? Agora vou trazer essa pergunta para o nosso contexto. Quando alguém faz uma pergunta óbvia, naquelas ocasiões em que você está passando por grandes dificuldades, como é que você se sente? Mas Deus, Ele não pergunta para machucar. Deus não vai quebrar o que está quebrado. Deus não vai ferir o que está ferido. Quando Deus pergunta, é porque Ele sabe que há certas horas que nós precisamos de uma pergunta óbvia para romper o último choro. E a resposta de Deus vem. E o Senhor diz para Agar: o que a aflige, Agar? E Deus diz: não tenha medo.
Que linda resposta de Deus. Deus ouviu o rapaz onde você o deixou. Deus ouve onde você está. Porque há momentos em que você não sabe mais o que fazer. Mas Deus ouve onde você está. Sabe quando os recursos acabam e tudo vai se complicando? Deus consegue ver o seu choro. Deus consegue ver o meu choro. E Deus ouviu o seu gemido. E muitas vezes o que nós precisamos não é mudar de lugar, e sim ter uma nova visão, porque ela mudou de lugar. Nós precisamos ter os olhos abertos. Porque o poço estava lá, mas Agar não o havia visto. Sabe por quê? Por causa da dor que essa mulher sentia. O poço estava lá, mas ela não conseguia ver. Ela sentia muita dor. Mas Deus, nos diz a palavra, abriu os seus olhos. Sabe que constantemente eu oro e eu peço isso ao Senhor. Deus, abre os meus olhos, para que eu veja o meu poço. Deus tem um poço, gente. Deus tem um poço que é só seu. Deus tem um poço que é só meu. E esse poço não é de mais ninguém. O seu é seu e o meu é meu. Mas há coisas que nós temos para fazer. Então nós temos que orar. Então faça você essa oração. Peça a Deus que lhe mostre o que você tem para fazer. O que Ele lhe deu. E Deus dá uma palavra para essa mulher. Deus dá uma promessa para ela. E Deus dá uma visão. O que Deus disse? Ergue-te e levanta o rapaz. Levanta o teu filho. Deus dá uma promessa para ela. Leia verso 19 comigo. A partir do 18. Ergue-te, levanta o rapaz e segura-o, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos. Porque eu farei dele uma grande nação. Para isso, nós também precisamos de tempo. A Bíblia diz que Agar ficou naquele lugar. E ele cresceu e ele tornou-se flecheiro. Eu digo agora para os jovens, para você tornar-se alguma coisa, você tem que estudar também. E isso leva tempo. Naquela ocasião era flecheiro. Então ele levou tempo para se formar em algo. E casou-se. Nós também precisamos de tempo para namorar e estarmos com a pessoa. O final da história é um final feliz. Porque Deus sempre faz assim. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Ele faz
ter um final feliz. E eu gostaria que você pensasse na sua vida, pensasse em você agora, nas coisas que você tem vivido. O que nós precisamos não é mudar de lugar. O que nós precisamos é ter uma nova visão. Nós precisamos ter os olhos abertos. Pensou um pouco em você? Deus já te deu uma promessa? Deus já te deu uma visão? Você está com os olhos abertos? Deus já te deu a palavra? Agar, ela teve que se erguer. E ela teve que levantar o seu filho. Uma palavra reflexiva para nós estarmos realmente pensando, digerindo isso e permitindo que o Espírito de Deus fale aos nossos corações, não apenas aquilo que nós estivemos conversando aqui, mas que o Espírito de Deus continue falando com você e te dando a orientação, te dando as promessas dele e te mostrando a visão que Ele tem para a sua vida e para a vida da sua família. Que o nosso Deus, que é grande, é poderoso, onisciente, onipresente, Ele está aqui conosco. Que o Senhor venha a operar na nossa vida e através da nossa vida, para que nós possamos ter estas coisas do Senhor nas nossas vidas e possamos finalizar dizendo que o Senhor Deus possa nos dar para a nossa história de vida um final feliz. Senhor Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos aplicar essa palavra em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta-feira dessa semana, nós iniciamos então nosso culto de oração com propósito, com o foco em milagres, manifestações do poder de Deus e da graça do Senhor Jesus. Nada mais, nada menos, nós temos aqui um milagre na história dessas pessoas. E duas coisas importantes aqui que ela mencionou. Abraão tinha a promessa, e por isso ele obedeceu. Agar recebeu a promessa e prosseguiu. E aí eu digo para você e para nós essa manhã, quais as promessas que nós temos? O Senhor Jesus disse: estou convosco todos os dias, tudo que pedirdes em meu nome eu farei, para a glória de Deus. Então veja, vamos orar agora. Pode ser que eu possa, que tenha assim uma comparação, é um emprego, é cura, é uma situação familiar, mas tudo é milagres. Eu estar aqui agora, você estar aqui é um milagre da vida. Aleluia! É um milagre da vida que o Senhor tem nos dado para todos vocês. Quem está com saúde, quem não está, é um milagre da vida. Então que o Senhor nos ajude. Vamos aplicar essa palavra, orando e pedindo a Deus que traga sobre nós a revelação daquilo que Ele tem para nós. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque esse momento eu creio que é um momento de milagres. Cada um dos irmãos, das famílias, dos jovens, das crianças e todos aqueles que estão ouvindo, nós dizemos: Senhor, eu quero que esse milagre seja para a glória do Teu nome. Um milagre de uma cura agora, Senhor Jesus. Alguém que está na cama, alguém que está no lugar que não sabe mais o que fazer.
alguém que está sem a família, essa família que está sendo destruída agora, em nome do Senhor Jesus, que haja esse milagre agora, Pai, para a Tua glória. E nós que estamos aqui nessa casa de oração, que haja o milagre primeiro da renovação, do avivamento, da salvação, da esperança, em nome do Senhor Jesus. E por tudo isso nós te daremos a glória e a honra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos num Deus que cumpre a sua palavra, aquilo que tem falado. Que o Senhor nos abençoe, vocês que estão pela internet. Está o nosso contato em nome do Senhor Jesus. Amém.